Meus amados irmãos, eu vos saúdo na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma honra muito grande estar de volta, trazendo a gloriosa palavra de Deus, do coração de Deus para os nossos corações. Estou muito feliz em poder estar de volta para mais um vídeo, trazendo um texto maravilhoso da palavra de Deus, que está registrado no livro de João, no capítulo de número 8 e o versículo de número 30, para a glória do nome do Senhor. Mas antes de lermos a palavra de Deus, eu quero pedir para você se inscrever no canal A Voz da Bíblia, do pastor João. O canal A Voz da Bíblia, se você se inscrever, compartilhar, dar o seu joinha para cima, você vai estar ajudando o canal a crescer e chegar em outras pessoas, para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler a palavra de Deus no capítulo 8, versículo de número 30. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem seis que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Responderam-lhes e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosseis filho de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Meus amados irmãos, nós estamos diante desta palavra.
Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Não tem como um homem, uma mulher, ser discípulo do Senhor, se não amar a palavra de Deus, se não meditar na palavra de Deus, e se não permanecer na palavra de Deus. Porque a única maneira de sermos discípulos do Senhor é quando permanecemos na palavra de Deus. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Irmãos, o que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus estava querendo se revelar aos judeus, primeiramente aos seus compatriotas. Se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se eles ouvissem a palavra de Jesus e crescem na palavra de Jesus e permanecessem na palavra de Jesus, eles seriam discípulos de Jesus. Aí Jesus acrescenta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está falando dele mesmo. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem como conhecer a verdade, conhecer a Jesus, se nós não meditarmos, não aprendermos na sua própria palavra. Porque a palavra que Jesus trouxe, revelou para nós, ela foi enviada do Pai. Por isso que Jesus disse, eu não falo nada de mim mesmo, mas o que eu falo, eu ouvi do meu Pai. O meu Pai mandou eu falar. Jesus, o Verbo, a palavra de Deus, se encarnou, se fez carne, habitou entre nós e trouxe vida ao mundo, luz ao mundo. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por isso que ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo não andará em trevas. E conhecereis a verdade vos libertará. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, o Verbo que encarnou. Aí, nós estamos conhecendo Jesus. Estamos conhecendo o Cristo. Estamos conhecendo o Cristo que morreu crucificado. A própria palavra estava encarnada, usando um corpo, uma matéria. Ele se tabernaculou e habitou no meio dos homens. E os homens olhavam para aquele homem crucificado, aquele homem no seu corpo, homem físico, morrendo crucificado. Mas eles não conseguiam entender que ali dentro daquele corpo estava o Verbo, estava a palavra dentro daquele corpo. Aleluia. E eles o crucificaram e mataram. Mas era um plano de Deus. Só que Jesus disse, e conhecereis a verdade. A verdade é Ele. A verdade é o Verbo. A verdade é a palavra. A verdade é a palavra que foi enviada. É a palavra que encarnou dentro de um corpo. Se fez carne para condenar o pecado na carne. Louvado seja o nome do Senhor.
Você que está me ouvindo, você quer conhecer Jesus? Comece pela palavra, meditando na palavra, se alimentando da palavra, comendo a palavra, saciando a sua fome espiritual com a palavra. E essa palavra, que é o próprio Cristo, ela vai se fazer conhecida para você. Você vai conhecer o Cristo pela própria palavra, que é o próprio Cristo, que se revelou ao mundo e você teve a oportunidade de ouvir. Por isso que Jesus disse: examinai as Escrituras e cuidai nelas ter a vida eterna, porque são elas que testificam de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz aqui: responderam-lhe, pois, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Quer dizer, não queria servir a Jesus, não queria servir a palavra, não queria servir o verbo que encarnou. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizeis, tu sereis livre? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo. Em verdade vos digo. Eu digo isso em meu nome e em nome do Pai. Em nome do Pai, em meu nome. Em verdade o Pai. Em verdade o Filho. Vos digo. Que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Agora eu pergunto para você que está me ouvindo: você quer ser servo do pecado? Ou você quer ser servo de Deus? Você quer continuar sendo escravo do pecado? Você quer continuar sendo escravo daquilo que o mundo oferece? Do erro, da idolatria, da prostituição, das drogas, dos vícios, das imundícias que o mundo oferece? Você quer continuar sendo escravo do pecado? Porque Jesus disse: aquele que vive na prática do pecado, que comete o pecado, é servo do pecado. Eu prefiro ser servo de Deus, servo da palavra de Deus, servo de Jesus, do verbo que encarnou e habitou entre nós. Aleluia. Olha bem. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes, tu sereis livre? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Entendeu? O servo, entendeu? Não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, o Filho de Deus, se o Filho de Deus entrar na sua vida, no seu coração, através da palavra, que é Ele mesmo, Ele próprio, se Ele entrar na sua vida, no seu coração, louvado seja o nome do Senhor, e você abrir o coração para Ele fazer morada na sua vida, você, Jesus, o Filho de Deus, ficará para sempre com você. O servo não fica para sempre. Entendeu? O pecado, quando está dentro de uma pessoa, dominando uma pessoa, ele fica ali. Mas quando vem o Filho, que é o libertador, e você dá lugar para o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livre. E o Filho fica para sempre dentro de você, fazendo morada na sua vida. Uma certa feita, Jesus disse assim: se ouvirdes a minha palavra e abrires o vosso coração, eu e o meu Pai viremos sobre ele e faremos nele morada. Em outro versículo ele diz: se ouvirdes a minha palavra e obedecerdes a minha palavra,
eu virei sobre ele e farei nele morada. Glória a Deus. Se depois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurai matar-me. Jesus estava falando para os judeus. E isso vai se repetir, tem se repetido muitas vezes na vida dos cristãos, porque os cristãos que professam a palavra de Deus, que falam a palavra de Deus, que são fiéis ao Senhor, eles são vítimas de perseguições de várias formas, porque amam a palavra de Deus. Já houve no passado perseguições, muitas mortes de cristãos dentro das câmaras de gás, crucificado, decapitado, queimado na fogueira, de vários tipos de morte de cristão, porque o diabo tem raiva dos cristãos, porque ele perdeu a glória que ele tinha com o Pai. E quando ele vê você adorando o Pai, servindo o Pai, lendo a palavra de Deus, adorando o verbo que é Jesus, ele fica revoltado, ele fica injuriado, ele fica nervoso, desesperado, porque ele perdeu, ele pensa, eu perdi a minha glória, e agora esse homem carnal está adorando a Deus, ele perdeu o direito de adorar, ele não tem direito de adorar, ele perdeu, e você recebeu de Deus esse direito de ser um adorador. E aí o inimigo tem raiva de você, e ele usa as pessoas que não creem em Jesus Cristo para perseguir aqueles que adoram, que servem ao Senhor. E eu quero dizer para vocês que brevemente no reino do anticristo vai ter uma perseguição em escala mundial contra o povo de Deus, porque o povo de Deus é o povozinho de Jacó, é o povo escolhido por Deus, que adora a Deus, que abandonou o mundo para servir a Jesus, por isso são e vão ser perseguidos na grande tribulação. Olha bem, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurai matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Tem gente que não aceita a palavra de Deus de jeito nenhum. Rejeita a palavra de Deus. Você pode falar a palavra de Deus para ela, pregar para ela, ela fica revoltada, fica com raiva, porque o coração dela não aceita a palavra de Deus. Essas pessoas, quando vier uma ordem mundial do anticristo para perseguir o cristão, elas vão ser as primeiras a saírem perseguindo o cristão. Porque a palavra de Deus não entra nelas. Eu falo do que vi junto do meu Pai. Jesus fala do que ele viu junto do Pai. E vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Quando o homem aceita Jesus, aceita a palavra de Deus, ele está aceitando a palavra de Jesus, o verbo que é Jesus que encarnou, e aceitando a palavra de Deus, porque Jesus é a própria palavra de Deus que encarnou. Agora o homem, quando só dá ouvido ao pecado, só a mensagem do pecado, a mensagem do mal, a mensagem da idolatria, a mensagem de todo tipo de pecado, ele está ouvindo, ele está junto com a palavra que vem do lado do mal. E esse alguém que é o autor do mal se chama Satanás. E quando o homem não serve a Deus, não está com o verbo que encarnou, não está com Deus, ele está com quem? Não preciso eu te falar, porque você já está entendendo. Responderam-lhe e disseram, nosso pai é Abraão. Jesus disse, se fosses filho de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas ele não estava fazendo as obras de Abraão. Por isso ele não era filho de Abraão. Porque os filhos de Abraão são aqueles que vão crer na palavra de Deus. Que aceitam a palavra de Deus. São filhos de Abraão. Não importa se ele seja judeu, se ele seja gentil. Se crê, não importa se seja israelita, descendente das tribos de Israel, descendente de Efraim, ou descendente de Judá. Não importa. Entendeu?
Se ele crê em Jesus, na palavra de Deus, ele é filho de Deus. Se ele, e também é descendente de Abraão. Agora, se ele não crê na palavra de Deus, se ele pode ser um judeu de sangue. Se ele não crê na palavra de Deus, ele é excluído. Porque ele rejeitou a palavra de Deus. Ismael também era filho de Abraão. Primogênito. Mas ele não quis servir o Deus de Abraão. O Edom, né? O Esaú, que mais tarde virou os Edomitas, rejeitou o Deus do pai dele. Não quis. Aí a Bíblia diz aqui, se fosseis filho de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurai matar-me a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Olha aqui Jesus revelando quem que ele está fazendo a obra do pai dele, que não era Jesus, nem era Deus, e nem era Abraão. Disseram depois, nós não somos nascidos de prostituição. Eram teimosos, arrogantes, não aceitavam a verdadeira palavra. Temos um pai que é Deus. Tem gente aí, cheia aí no mundo falando, não, eu creio em Deus, eu tenho Deus, Deus está comigo. Mas ele fala que Deus está com ele, mas ele vive na prática do pecado, na prática da prostituição, fazendo todo tipo de imundícia, não ama o próximo, não respeita as pessoas. Entendeu? Vive no erro. Não, mas eu tenho Deus. Entendeu? Disseram depois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Olha aí, o verbo foi enviado e se fez carne. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que vocês não entendem a minha linguagem? Eu espero que você, meu amigo ouvinte que está me vendo e me ouvindo, ouça, entenda a nossa linguagem. Que a nossa linguagem é a linguagem da verdade, da palavra, que purifica, que salva, que transforma, que muda o coração de pedra num coração de carne. E torna o homem um templo do Espírito Santo, para Jesus fazer morada na sua vida. Porque não entende a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Quer dizer, se rejeita, não quer ouvir a palavra de Deus, nunca vai entender a linguagem de Jesus. Nunca vai entender. Tem pessoas que acham que entendem a linguagem de Deus, mas não entendem. Porque eles servem a Deus e servem à idolatria. Porque eles são ensinados, onde eles congregam, na igreja que eles vivem, que eles têm que carregar um crucifixo, tem que carregar uma imagem, tem que botar um altar de imagem dentro de casa, tem que adorar uma peça feita de barro, de cobre, de chumbo, ou, sabe, de qualquer coisa, ou de madeira, e se prostra diante daquilo ali, e dizem que é intercessora, e tem gente que até diz que é mãe de Jesus. Misericórdia, Senhor. Mas diz que tem Deus. Vive no pecado e diz que tem Deus. Porque não entende a linguagem de Deus. Por não poderes ouvir a palavra de Deus. Se você ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela diz lá no Salmo 115, que os ídolos, eles têm boca, mas não falam. Tem pés, mas não andam. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mão, mas não apalpa. Tem olhos, mas não enxerga. Tem ouvido, mas não escuta. E não sai nenhum som da garganta, porque não são nada. Não prestam para nada. Não pode fazer nada para ninguém, não pode ajudar nada.
a ninguém com nada, porque é apenas um bolo de barro, uma peça de chumbo ou de metal, que você fica adorando e você vai morrer no seu pecado. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Se ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, vive mentindo para as pessoas acreditando, fazendo imagem, idolatria e as pessoas adorando, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Por que você não crê em Jesus, que é a verdade? E você crê numa imagem e adora ela? Por quê? Você prefere adorar a mentira do que a verdade? Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Por que não crê na verdade? Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Se você ouve a palavra de Deus, Jesus está revelando aqui que você é de Deus. Se você não ouve a palavra de Deus, você sabe quem é o seu pai. Porque quem escuta a palavra de Deus é filho de Deus. E quem não ouve a palavra de Deus é filho, você sabe de quem é. Não precisa eu te falar. Que Deus te abençoe. Se inscreva no meu canal. Continue ouvindo meus vídeos. Vai lá na playlist do meu canal. Tem vários vídeos que você vai ouvir e vai aprender. Se inscreva, dá o seu like, dá o seu joinha. Compartilhe esse vídeo para que chegue em outras pessoas também. Em nome do Senhor. Que Deus abençoe.